Olá, Amanda. Olá, Lucila. Olá, Evelyn. Sejam todos muito bem-vindos. Shalom. Boa noite, boa noite. Boa noite, Mariana. Tudo bem com você? Bem, eu vou esperar uns 2 minutinhos e nós damos boa noite. Nós damos início então a nossa live de hoje, né? Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, dizer que o meu amigo muito querido, Shalom Somoji, ele é o grande inspirador de muitas das lives que eu faço. Essa live, por exemplo, foi de um vídeo que ele me enviou, e aí eu falei que eu ia fazer uma live. Tantas outras foram feitas em função de vídeos ou de frases que ele me enviou. São 9:02. Daqui a pouquinho oi, Jennifer, nós daremos início, tá? Daqui a 1 minuto, 2 minutos. A live de hoje está pequena, tá bastante tranquila, e eu tô bastante tranquila. Eu estava andando muito cansada, eu diria que atordoada, e agora eu estou tranquila. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Eduardo, Mamed. Eu estava andando muito cansada, muito atordoada, e até uma professora falou para mim, né, Ana Lúcia, Virgínia, você funciona, não é no 320, não, é no 600 e alguma coisa, né? Porque eu produzo, de fato, eu produzo muito, e estou bastante feliz porque eu produzi um artigo, esse artigo foi aceito numa revista top, né? Qualis A1, ou seja, eu voltei, boa noite, Ana, voltei a produzir como eu gosto, né? Então, eu estou muito feliz, muito leve, gostaria que vocês soubessem disso. Bem, então, vamos começar a live de hoje. E hoje eu vou começar um pouco diferente, né? Hoje eu vou começar dizendo para vocês por onde eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar com o Bauman e o Donskis. O Bauman tem um livro chamado Cegueira Moral, a perda da sensibilidade na modernidade líquida, muito interessante mesmo. Oi, Manuela Molter, seja bem-vinda. Então, esse livro do Bauman, em que ele fala dessa perda da sensibilidade, é muito interessante, até porque a sensibilidade é um atributo, né, que me interessa muito. Bem, Marilena Chauí é quase que figurinha marcada nas minhas lives, é uma filósofa espinosista, ou espinosana, muito interessante, professora da USP. Ela tem um livro sobre Voltaire, vida e obra, muito bom, antigo, 1978. Trabalho com dicionário online. Com o Freud, eu trabalho apenas com um texto dele, né? Por mais absurdo que possa parecer, eu trabalho com um texto sobre o narcisismo, uma introdução para falar do amor. Nietzsche, a Gaia da Ciência. Nietzsche, humano, demasiado humano. Roberta Saavedra, Amor Fati e Eterno Retorno, no livro 4 de Gaia. A Gaia da Ciência, uma interpretação estética da existência, é um artigo muito bom mesmo. Regina Chopik, Alegria, Verdadeira Resistência, e Oscar Wilde, né, o retrato de Dorian Gray. Bem, apresentada a vocês a bibliografia, agora vamos à live. O título da live é Do Amor em Einstein ao Amor em Freud.
Mas eu gostaria de iniciar essa live manifestando e registrando meu mais veemente repúdio às pessoas que invadem lives ou quaisquer eventos virtuais com o propósito de tentar destruir e desorganizar o que ali estiver acontecendo. O verbo é tentar. Isso porque, no máximo, é o que conseguem. É dar trabalho e encher o saco. Eles não conseguem destruir, eles não conseguem desorganizar. Eles conseguem apenas... Boa noite, Hermínia. Eles conseguem apenas dar trabalho e encher o saco. Eu lamento que hoje, em pleno século XXI, existam pessoas com propósitos tão pulhas. Tão pulhas. Finalizo meu repúdio solicitando que não lancem essas pessoas na categoria do transtorno psíquico ou da loucura. Oi, Bernadette, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Lucília, seja bem-vinda, Elisete, Priscila, enfim. Por quê? Porque tudo o que está em desacordo com o socialmente aceito se coloca na categoria do transtorno psíquico ou do transtorno mental. Eu já ouvi até falar em transtorno de preocupação. Peraí, vamos devagar, né? Não é bem assim. Então, essas pessoas que invadem lives, que invadem eventos virtuais, por favor, não vamos incluí-las nessas categorias, ou de transtorno ou de psicopatologia, né? Não esqueçam nunca de que existe uma coisa chamada caráter. Posto isso, eu, Virgínia Ferreira, afirmo que tais comportamentos são próprios de pessoas que têm caráter duvidoso, criatividade embotada e procedimentos de pensamentos rasos. Povoadas por tais características, tudo o que resta a essas pessoas é a inveja e o ressentimento. Afinal, nunca conseguirão alterar essa condição humana que as constitui. Nas palavras de Voltaire, Voltaire é um filósofo que eu aprecio em demasia, eu acho Voltaire assim, um filósofo muito interessante. Voltaire não é o nome dele, era um pseudônimo, né? Porque Voltaire foi preso por 2 vezes na Bastilha, foi preso por 3 vezes, 2 vezes na Bastilha, foi exilado, uma vez ele fugiu por conta própria, porque Voltaire tinha um comportamento, vamos dizer assim, um pouco diferente, né, das normas do campo social, daquilo que é esperado no campo social. Só para vocês terem uma ideia, Voltaire levou uma surra encomendada pelo Duque de Orleans, porque Voltaire fez ironias com ele, né? Então, Voltaire, ele era, por um lado, um gênio, por outro lado, ele era muito rebelde, vamos dizer assim. E depois, boa noite, Creuza, depois que ele ficou exilado na Inglaterra, ele ali parece que amadureceu e voltou diferente. E a Marilena Chauí, nessa obra, Voltaire, Vida e Obra, ela diz que os professores da época do Voltaire classificavam o Voltaire como um rapaz de talento, mas um patife notável. É muito interessante. A vida do Voltaire é muito interessante, até porque eu queria dizer isso a vocês. O Voltaire, ele tinha convicções ajustadas, né, com os iluministas franceses. Ele foi um importante iluminista francês, e ele, o destaque dele, a ênfase dele era sempre
liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa e, por conseguinte, ele queria respeito, ele pregava o respeito e a tolerância. Voltaire, ele dizia que nós temos que respeitar aquilo que o outro pensa. Tem, inclusive, uma frase que é atribuída a Voltaire, que é a seguinte, que é mais ou menos o seguinte, que diz assim, eu posso discordar de você, mas eu vou defender até o final o seu direito de dizer, que é atribuída a ele, mas não é dele, é de uma biógrafa dele, mas que resume bem o pensamento de Voltaire. Então, ele briga pela liberdade até porque ele foi muito cerceado. Foi muito cerceado. Então, ele briga pela liberdade e foi ele, um dos primeiros que pregou a separação entre a igreja e o Estado. É ele que vem com essa ideia de Estado laico. Ele é muito interessante. O Voltaire, ele só era contra dois tipos de pensamento, que era o pensamento, né, moldado num fanatismo e o pensamento supersticioso, né, que ele diz que esses dois tipos de pensamento, né, esses dois tipos, o fanatismo e o supersticioso, são formas de pensamento que cerceiam a liberdade do sujeito, né? Que propõe, ele diz que essas duas formas de pensamento são uma derrocada para a liberdade, né? Então, eu gostaria de dizer isso a vocês. Bem, e aí, voltando então ao nosso querido Voltaire, no texto, essas pessoas que têm tentado destruir e desorganizar eventos virtuais, aspas, nas palavras de Voltaire, que eu faço das palavras dele as minhas. É difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram. Eu acho essa frase de um peso, de uma beleza, de uma densidade. E traz uma verdade muito interessante. É difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram. Então, eu estou querendo dizer que essas pessoas são tolas? Sim, são tolas. Live da faculdade fizeram isso. Fizeram isso. Num dos diálogos com a psicologia, fizeram isso. Um diálogo, uma live da UCP, fizeram isso. Uma live sobre teve uma peça de teatro, depois teria uma live, fizeram isso. Quer dizer, então, na realidade, o que se fazer com essas pessoas, né? Como é que você vai libertar elas das amarras que elas veneram? Bem, são pessoas frágeis. E por serem frágeis, dissimuladas. Mas nunca passam disso. Nas palavras de Bauman e Donskis, aspas, o mal é débil e amplamente disperso. O mal assume a máscara da fraqueza e, ao mesmo tempo, é a fraqueza. Fechem aspas. 2014, Cegueira Moral, página 17. Né? Então, vamos nós. Das fraquezas, das pulhas, das quais eu falei agora, a potência do amor. Que salto, hein? Gostaram? Eu amei. A vida é assim, né? A gente vai de um lado para o outro, como uma montanha russa. Viver é isso, né? É isso. Bem, então, dos pulhas, né, a potência do amor. De acordo com Schopenhauer, alegria, verdadeira resistência, aspas, amor fati já proclamava Nietzsche, o amor incondicional pela vida. Então, independentemente, eu queria que os senhores entendessem o seguinte, independentemente dos pulhas, independentemente do sofrimento, independentemente de qualquer coisa,
O amor fati é esse amor que é incondicional, né? Que é incondicional pela vida, incondicional. É viver na sua plenitude. Viver na sua plenitude comporta o que há de melhor e o que há de pior. Porque não importa o quão difícil seja viver, voltando à citação da Schopenhauer, e nem se existe uma razão superior para permanecer vivo. É a própria vida que é objeto de afirmação do ser. Fechem aspas. Schopenhauer, 2020, página 13. Os senhores devem estar se perguntando: falar de amor em Albert Einstein, o físico alemão que viveu no fim do século XIX, 1879, a meados do século XX, 1955, que revolucionou a física e o mundo com a teoria da relatividade, e logo em seguida, teoria da relatividade especial, e 11 anos depois, com a teoria da relatividade geral, e que tem algumas máximas tais como, aspas, imaginação é tudo, é a prévia das atrações futuras. Fechem aspas. Ou ainda, abram aspas, viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Eu acho essa frase do Einstein um primor. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Vida é movimento. Bem, dentre outras. É exatamente esse cidadão do qual falarei, por quem tenho profunda admiração e respeito, Albert Einstein. Com a teoria da relatividade geral, inaugura uma nova física e uma nova cosmologia. O que é cosmologia? Aspas. Ramo da astronomia que estuda a estrutura e a evolução do universo em seu todo, preocupando-se tanto com a origem quanto com a evolução dele, do universo. Fechem aspas. Aliás, fazendo uma parte, me pergunto, será que todo Albert é indicativo de genialidade? Albert Einstein, em 1922, recebeu o Prêmio Nobel de Física e, dentre outros prêmios, foi eleito a pessoa do século XX pela revista Time e o maior físico de todos os tempos. Albert Camus, filósofo, escritor, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta franco-argelino do século XX. Nasceu em 1913 e morreu em 1960. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, poucos anos antes de morrer. Eu não sei se eu já disse a vocês, mas o Albert Camus morreu com 46, 47 anos, e é interessante porque ele morreu de acidente de carro. E encontraram no bolso do Albert Camus uma passagem de trem para fazer o percurso que ele fez de carona. Bem, Albert Schweitzer, eu acho que é assim que se pronuncia, teólogo, organista, filósofo e médico alemão. Viveu no final do século XIX, 1875, a meados do século XX, 1965. Prêmio Nobel da Paz em 1952. Albert Sabin, médico, microbiologista e pesquisador polonês, naturalizado norte-americano, viveu no século XX, 1906 a 1993, que desenvolveu a vacina oral contra a poliomielite, né? Que é a paralisia infantil. Vejam o poderio, a força dos Albert, né? Eu tenho minhas preferências nesses Alberts, mas o Camus é um deles, obviamente, mas tem aí alguma coisa, né, nesse Albert que me chama a atenção. Bem, eu vou começar agora com uma tradução que eu fiz de um vídeo que eu recebi do meu amigo Shalom, em espanhol,
chamado, né, A Equação do Amor. A tradução foi feita por mim, tradução minha, tá? Que é uma carta de Albert Einstein para sua filha Eliezer. Bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que essa carta é atribuída a Albert Einstein. Então, se de fato é de autoria do físico ou não, eu não sei. Eu procurei, mas não consegui saber se de fato é de autoria dele. O que eu sei é que a beleza e a grandiosidade do texto são inigualáveis. Então, eu não vou discutir aqui se essa carta, de fato, foi redigida pelo Albert Einstein para a filha dele. O que eu trago aqui é a beleza e a grandiosidade do texto, que são inigualáveis. Eu não lembro de ter lido nada de mais bonito. Então, A Equação do Amor. Segundo a internet, né, no final dos anos 80, a filha do Albert Einstein, Eliezer, doou para a universidade 1.400 cartas escritas por seu pai, Albert Einstein. Ele escreveu para ela, né? E solicitou, esse verbo sou eu que estou usando, porque na internet diz que ele ordenou, que ela só as tornasse públicas após a sua morte. E essa é uma delas. Então, senhores, se é do Albert Einstein ou se não é do Albert Einstein, eu não tenho como afirmar uma coisa ou outra. O que eu posso... Oi, professora Vera, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Michele, Adriana, enfim. O que mais me interessa aqui e que eu gostaria de discutir com vocês é a beleza e a grandiosidade, né, dessa carta, que é assim, que é inigualável. Ela é de uma grandiosidade inigualável. Bem, e aí o que eu fiz? Eu pensei como trabalhar esse texto, trabalhar de Einstein a Freud. Bem, não dava para fazer isso sem passar por Nietzsche. Mas eu sou nietzschiana, mas eu não sou filósofa. Eu sou uma curiosa em filosofia. Eu não sou filósofa. Eu sou psicanalista. Então, em Freud. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a carta e fui como se dialogando com a carta, né, atribuída a Einstein, e o texto do Freud sobre o narcisismo, uma introdução, 1914, volume 14. E o que Freud fala, eu coloco com as minhas palavras, mas é só para que os senhores saibam que que é meio que esse diálogo, né? E vira e mexe, Nietzsche entra do meu jeito, da minha forma. Bem, aspas, palavras do Einstein. Quando propus a teoria da relatividade, muitos poucos me entenderam. E o que revelarei agora, para que você transmita à humanidade, também chocará contra a incompreensão e os preconceitos do mundo. Peço-lhe, mesmo assim, que o guarde o tempo todo que seja necessário. Anos, décadas, até que a sociedade haja avançado o suficiente para acolher o que lhe explico a seguir. Fechem aspas. Vamos para o Freud. Será que algum dia a humanidade terá avançado o suficiente para abrir mão de seus restos não civilizáveis e acolher afetos que não pertençam ao campo da agressividade, do egoísmo, do narcisismo, dentre outros? Será que hoje nós temos maturidade para acolher essas palavras do Einstein? Aspas, voltando com Einstein. Existe uma força extremamente poderosa
para o qual a ciência não encontrou ainda uma explicação formal. Repetindo, existe uma força extremamente poderosa para o qual a ciência não encontrou ainda uma explicação formal. Fechem aspas. Einstein, desculpe contrariá-lo, mas penso que há duas. Não penso que seja uma força, penso que sejam duas forças. Voltando com Einstein, aspas, é uma força que inclui e governa todas as outras e que está inclusa dentro de qualquer fenômeno que atua no universo e que ainda não foi identificada por nós. Fechem aspas. Não estou certa de que todas as demais e que ainda não foram identificadas por nós, muito menos que esteja inclusa dentro de qualquer fenômeno que atue no universo. Refiro-me aos narcisistas, aos tiranos, aos opressores, a todos aqueles que de alguma forma se sentem superiores a outras vidas, sejam elas humanas ou não. Então, quando ele diz que existe uma força, né, que inclui e governa todas as outras, eu acho que não. Bem, esta força universal é o amor, diz Einstein. Essa força universal é o amor. Será que a natureza é movida apenas por um afeto? Será que nós, humanos, somos movidos apenas por um afeto? Se somos movidos apenas por um afeto, o que é que se passa ao nosso redor? O que é que se passa no mundo? Eu vou pedir desculpas ao Einstein. Mas como é que se explica Mussolini, Hitler, Kim Jong-un e tantos outros? Ali não era exatamente uma declaração de amor. Bem, então, essa força universal é o amor. Para o Einstein é a única. Eu digo que é uma força universal, mas que não é a única. Aspas. Vamos voltar para o Einstein. Quando os cientistas buscam uma teoria unificada do universo, esquecem da mais invisível e poderosa das forças. O amor é luz, já que ilumina quem dá e o recebe. Estou falando as palavras do Einstein. Quando os cientistas buscam uma teoria unificada do universo, esquecem da mais invisível e poderosa das forças. O amor é luz, já que ilumina quem dá e o recebe. Fechem aspas. Para aqueles, digo eu, que sabem dar e receber. Isso é muito difícil. As pessoas sempre acham que quando você faz alguma coisa por elas, você tem alguma intenção escondida. É só esperar que mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Por que tem que ter uma intenção escondida? É uma pergunta que eu faço. Então, quando você faz alguma coisa por alguém, não, existe aí alguma coisa. Alguma coisa. Vai aparecer. Alguma coisa existe por trás dessa atitude. Por que não pode fazer o que está fazendo simplesmente para ver o outro feliz? Por que a felicidade do outro não pode ser a sua felicidade?
São perguntas. Quer dizer, então, que quando eu faço alguma coisa por alguém, eu tenho alguma intenção escondida. Não é ver a pessoa feliz. Como assim? Há pessoas que não sabem ou não querem receber amor. Então, o amor é a luz e ilumina quem dá, quem sabe dar e quem sabe ou quer receber. Se você chega, né? Como assim? Há pessoas que não sabem ou não querem receber amor. Dispostos a dar e receber amor estão os animais. Sempre. Sempre. Se você chega da rua, pega o seu cão e vai brincar com ele, ele não se preocupa se você está fazendo isso porque você está carente ou porque você quer alguma coisa dele, ou seja lá o que for. Ele aceita, vai brincar todo felizão e ponto. E ponto. O cachorro não fica parado olhando para você ou brincando com você, tentando descobrir o que você quer por trás daquela brincadeira que você está fazendo com ele. O ser humano faz isso. O ser humano faz isso. O animal, nós temos muito que aprender com os animais, muito que aprender com os animais. Você chega na rua, compra a ração e dá para um cachorro de rua. Ele vai, come, abana o rabo para você e sai todo feliz. Ele não fica pensando, o que essa mulher quer me dando ração? Ele vai, come, ele aceita, ele recebe. Por isso é que Freud sempre falou que os animais são muito mais simples, muito mais receptivos, muito mais amáveis. Exatamente por isso. Exatamente por isso. O ser humano, ele está sempre preocupado, né? O que é que tem por detrás disso que, né, ela está fazendo? Então, o que você faz pelo outro é porque você quer alguma coisa, é porque tem alguma intenção. Ou você quer alguma coisa do outro, ou porque você está afim do outro, ou porque você tem sempre. Por que não pode não ter nada, além de você querer ver o outro feliz? Bem, o amor, aspas, o amor é gravidade porque faz com que umas pessoas sejam atraídas por outras. Ou, aí sou eu que digo, ou sejam repelidas. Porque há pessoas que não aceitam ser amadas. Como essas, por exemplo, que acham que há sempre alguma coisa por trás daquilo que você está fazendo para ela. Aliás, o ser humano adora isso, né? Professora, o que houve? Tá séria hoje? Não, nada. Estou um pouco cansada. Ah, duvido, tem alguma coisa aí. Por que tem que ter sempre alguma coisa a mais? Aí você diz assim, não, estou louca da vida. Pô. Aí você inventa uma história, o cara diz, agora sim. O ser humano, não é à toa que existe a psicanálise. Bem, aspas, Einstein, o amor é potência, porque multiplica o melhor que temos e permite que a humanidade não se extinga no seu egoísmo cego. Ou há amor, ou há narcisismo. Quem ama necessariamente não é narcísico. Então, esse egoísmo cego, ele está sempre muito referido ao narcisismo. Aonde há narcisismo, um cara que é narcísico mesmo, não há amor. Por que não há amor? Porque ele não tem para dar para o outro, o que ele tem é só para ele. Nós nos amamos e amamos o outro. Seja esse outro animal, seja esse outro uma outra pessoa, seja esse outro um filósofo, seja esse outro um narcísico, não. Então, onde há narcisismo, não há amor. Aspas, o amor revela e desvela. Por amor se vive e se morre.
Fechem aspas. Aí, segundo Freud, né? Se ama, sofre. Se não ama, adoece. Então, aí nós estamos sobre o narcisismo, uma introdução, 1914, volume 14, né? Freud diz isso, que quem ama sofre, mas quem não ama adoece. Então, nós estamos sempre, segundo Freud, né? Ou no sofrimento ou no adoecimento. Mas não quer dizer que o amor em Freud seja só sofrimento. Não é isso. Mas o Freud diz que quem ama fica mais frágil. Quem ama sofre. Aliás, não é só Freud quem diz isso. Bem, vamos lá continuar. Essa força explica tudo e dá sentido, em maiúscula, à vida. Será que o amor explica tudo? É uma pergunta que eu faço. Eu apenas acho que não. Eu, Virginia Ferreira. Aspas. Esta variável que temos evitado durante tanto tempo, talvez porque o amor nos dá medo, já que é a única energia do universo que o ser humano não aprendeu a manejar segundo o seu bel prazer. Fechem aspas. Einstein. Então, ele diz que nós temos medo do amor porque é a única energia do universo que o homem, que o ser humano, não aprendeu a manejar segundo o seu bel prazer. Ora, se você ama, como é que você vai manejar ao seu bel prazer? Se você ama, você quer o bem do outro. E o bem do outro está na liberdade, não está no seu manejo. Então, o amor é uma força que nos toma e nos governa? Como assim? Segundo Einstein, me parece que é isso. Eu não tenho governo sobre ela em mim. Eu não consigo manejar. Por que teríamos que apreciar ou nos permitir sermos tomados por uma força que não governamos? Nós não governamos. Nem na gente, nem no outro. Não manejar no outro, não governar no outro, ótimo. Ok. Agora, eu não conseguir ter o domínio, o controle, o governo dessa força em mim, aí eu vou a Nietzsche. Como é que eu posso ter as rédeas da minha vida nas minhas mãos se eu sou tomada por um afeto que me governa e não que eu tenha o governo dele? Como é que eu posso ser, usando uma expressão que o Nietzsche usa, esteta da minha vida, se eu sou tomada por um afeto que está fora do meu controle, fora do meu governo? Bem, para dar aspas, vamos voltar a Einstein. Para dar visibilidade ao amor, fiz uma simples substituição na minha mais célebre equação. Se no lugar de E igual a mc elevado ao quadrado, aceitarmos que a energia necessária para sanar o mundo pode ser obtida através do amor multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, tudo isso é Einstein, chegaremos à conclusão de que o amor é a força mais poderosa que existe, porque não tem limites. Sim, digo eu, fechem aspas lá, né? Porque não tem limites, fechem aspas, no Einstein. Sim, e nem controle. Então o amor é uma força que não tem limite e que não tem controle. Talvez por isso, poderosa e que desperta tanto medo. Ora, se é uma força que não tem limite e não tem controle, é uma força muito poderosa. E se ela é uma força tão poderosa, né? Causa medo, obviamente. Vamos voltar ao Einstein. Aspas.
Após o fracasso da humanidade, no uso e controle das outras forças do universo que se voltam contra nós, é urgente que nos alimentemos de outro tipo de energia. Fechem aspas. Eu digo, a humanidade não fracassou. O verbo não deve estar no passado, mas sim no presente. A humanidade segue fracassando no uso e controle das outras forças do universo que se voltaram e continuam se voltando contra nós. Então, elas são tão poderosas quanto o amor. Antes da humanidade passar a se alimentar de outras energias, que aí, né, é o amor, isso quem está dizendo sou eu, é condição sine qua non que ela ou tenha o controle dessas outras energias ou abra mão delas. Então, antes de eu me alimentar do amor, dessa energia, que eu consiga o controle dessas outras forças, raiva, egoísmo, violência, agressão, tirania, né? Então, é necessário que eu tenha o controle dessas outras forças ou abra mão delas. Posto isso, talvez outro tipo de energia tenha espaço. De acordo com Hipócrates, médico grego que viveu do século 460 a.C., agora não lembro. Eu sei que ele morreu aos 83 anos, mais ou menos. Ele viveu antes de Cristo, né? Então, de acordo com Hipócrates, aspas, antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Eu acho essa frase de Hipócrates assim, o topo, o máximo. Eu vejo isso na clínica, no cotidiano. As pessoas não estão dispostas a abrir mão daquilo que as adoece. Quantas pessoas estão dispostas a abrir mão, por exemplo, né, da agressividade, do egoísmo e de tantas outras forças que a habitam? Então, nós temos que estar muito a 377 a.C. Valeu, Fátima. Fátima Lima, 460 a 377 a.C. Valeu. Exatamente. Muito obrigada. Então, essa frase é muito forte. Vamos voltar com Einstein. Se quisermos que a nossa espécie sobreviva, se nos propusermos a encontrar um sentido para a vida, se desejarmos salvar o mundo e que cada ser sinta que nele habita, o amor é a única e última resposta. Nietzsche diria, respondendo a Einstein, o amor fati, na obra Gaia da Ciência, página 187, abram aspas, citarei Nietzsche. Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornarei um daqueles que fazem belas as coisas. O amor fati, amor ao destino. Seja este, doravante, o meu amor. Que a minha única negação seja desviar o olhar. E, tudo somado, em suma, quero ser, algum dia, apenas alguém que diz sim. Isso, fechem aspas. A Gaia da Ciência, 2001, página 187. Eu acho isso do Nietzsche, assim, brilhante. Nossa, brilhante, não dá nem para falar. Bem, vamos voltar para Einstein, porque o tempo é cruel comigo. Talvez ainda não estejamos preparados para fabricar uma bomba de amor, um artefato bastante potente para destruir o ódio, o egoísmo e a avareza que assolam o planeta. Fechem aspas.
Isso quem disse foi Albert Einstein. Eu pergunto, será que é necessário destruir essas forças contrárias? Ou apenas viver? Abram aspas. O amor fati, que traz consigo o incondicional sim, no trato com todo e qualquer desdobramento da existência. Seja no que ela tem de melhor, seja no que ela tem de pior. Ambos são afirmados no amor fati, com a mesma força, o mesmo vigor, a mesma potência. O amor fati nos ensina o apreço incondicional por absolutamente todos os acontecimentos que nos afetam, sem distinção entre eles. Fechem aspas, Roberta Saavedra, 2018. Então, é essa inteireza, é essa totalidade, é essa plenitude da existência. Voltando para o Einstein. Porém, cada indivíduo leva no seu interior um pequeno, mas poderoso gerador de amor, cuja energia espera ser liberada. Quando aprendermos a dar e receber essa energia universal, palavras do Einstein, querida Lierce, comprovaremos que o amor tudo vence, tudo transcende e tudo pode, porque o amor é a quintessência da vida. Lamento profundamente não ter sabido expressar o que abriga meu coração e que há batido silenciosamente por você toda a minha vida. Fechem aspas. Nossa, que declaração de amor bonita, né, que ele fez para a filha. Aí eu pergunto, por que é tão difícil expressar o amor? Talvez porque, né, ele se sinta, de alguma maneira, escravo daquele que ele ama. Será que na relação amorosa cabe dependência? Volto com Einstein. Aí, eu acho, se não foi ele, foi um cara tão brilhante quanto ele, não estou nem um pouco preocupada com isso. Talvez seja tarde demais para pedir-lhe perdão, mas como o tempo é relativo, até era demais. Preciso dizer-lhe que a amo e que, graças a você, cheguei à última resposta, ao amor. Eu, Virgínia, digo, a última resposta em Einstein é o outro, é o amor ao outro. Em Freud, é o desapego ao narcisismo. E em Nietzsche, é o amor à própria vida, o amor fati. Seja em Nietzsche, em Freud ou em Einstein, que tenhamos potência para chegar à última resposta, ao amor. É isso que eu espero. Que a gente, seja pela via que for, que a gente tenha potência para isso. E aí, na questão nietzschiana, que eu acho muito interessante, quando Nietzsche diz, né? Eu quero ser alguém que diz um sim, né? Aquele que diz um sim. E eu faço muito esforço para isso. Eu faço muito esforço para isso. Bem, aí eu me pergunto, será que Einstein era nietzschiano? Nietzsche, filósofo e filólogo alemão do século XIX, e contava com a idade de 35 anos quando Albert Einstein nasceu. Nietzsche já havia publicado muitas obras, tais como O Nascimento da Tragédia, 1872, Humano, Demasiadamente Humano, 1878, A Aurora, Reflexões sobre os Preconceitos Morais, 1881, A Gaia da Ciência, 1882, Assim Falou Zaratustra, 1883, Além do Bem e do Mal, 1886, dentre outros. Acho que Einstein era nietzschiano. Eu acho que Einstein era nietzschiano. Será que Freud também era nietzschiano? Freud viveu de meados do século XIX, 1856, a meados do século XX, 1939. Eu me arriscaria a dizer que sim, Freud era nietzschiano, mas prefiro responder fazendo das palavras da grande nietzschiana Scarlett Marton as minhas palavras. Nietzsche foi o precursor da psicanálise. Exatamente isso. Nietzsche
foi o precursor da psicanálise. Bem, se Freud era nietzschiano, se Einstein era nietzschiano, eu só acredito que sim. Mas eu gostaria de terminar com uma frase do Nietzsche. A exigência de ser amado é a maior das pretensões do homem. Fechem aspas. Nietzsche, 2005. Humano, demasiado humano. Se a exigência de ser amado é a maior das pretensões, se Nietzsche tem razão, por que por um lado queremos e por outro lado rejeitamos? É isso. Muito obrigada pela paciência, pela companhia de vocês e reflitam sobre isso. Um beijo e até a primeira segunda-feira de agosto. Tchau, gente.